Oi, eu vou falar sobre mais o contexto histórico do aparelho de termografia. Tudo começou lá em 400 a.C. pelo Hipócrates, o pai da medicina, e ele descobriu um método para os doentes naquela época, porque não existia equipamentos nem matérias para medir a temperatura do corpo. Então ele fez de uso lama e passou pelo corpo inteiro, e aonde a parte que secasse a lama, essa parte podia ter mais um foco de infecção ou inflamação. E naquela época ele tinha uma frase que era: em qualquer parte do corpo, se houvesse excesso de calor ou frio, a doença existe e é para ser descoberta. É uma frase do Hipócrates, mas do estudo da termologia, né, da temperatura, calor. Agora vamos pular mais para a parte de 1800, né, William Herschel, que ele sempre observava o Sol com um filtro. E com base disso, ele colocava no olho e sentia uma temperatura. E com isso, ele fez uma pesquisa. Ele fez igual o Newton naquela época, que descobriu a teoria das cores, né, que atravessava a radiação solar e saía as cores. Então, William Herschel, ele foi mais ou menos na base disso. Ele pegou um prisma, colocou numa área mais alta, deixou a radiação solar entrar e com a ajuda de 3 termômetros, ele mediu as cores. Primeiro ele colocou mais no violeta, no roxo, pro azul, e a temperatura estava um pouco altinha, quase nada. Colocou outro termômetro mais para cor amarelo e laranja, que começou a aumentar. E no final ele colocou o outro termômetro na cor vermelha, que estava bem mais alto. E com isso ele não estava satisfeito só com as 3. Ele pegou o último termômetro e arrastou um pouquinho mais do que a vermelha depois. E era uma luz invisível pra gente. Ele reparou que essa temperatura estava bem mais alta do que os outros termômetros. E a partir desse dia, ele nomeou isso de radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha a gente não consegue observar, mas agora cascavéis, eles já possuem essa visão infravermelha para caçar. Agora eu vou falar sobre a primeira câmera térmica de 1950, que foi criada na Suécia. Era uma câmera FLIR e ela era mais usada para uso militar do exército, mais após a guerra. E como ela tinha essa câmera de temperatura, ela era usada para encontrar inimigos e ter essa troca de tropas durante a noite. Mesmo sendo um aparelho térmico, ele era fácil para ser usado durante a noite. Vamos pular agora para 1957 pelo Dr. Ray, que ele notou que os nossos órgãos internos ele tem sua temperatura, não só externo. E com isso, por causa deles, a gente passa essa temperatura, esse calor pro lado de fora, pro lado externo. E ele descobriu que a nossa temperatura não era só cutânea, que podia ser vista, que é uma temperatura que a gente tem, essa aqui que a gente sente assim, fora do corpo. A gente tem uma temperatura interna também. Essa foi a descoberta dele. Em 1965, foi vendida a primeira câmera infravermelha para a indústria da engenharia, para ver aquecimento de equipamentos e aparelhos, e após isso voltou a ser usado na medicina. Um ano após, 1965, foi criado a termografia de cristal líquido. Seria mais um detector térmico embutido que poderia se colocar na pele para identificar a mudança da cor da temperatura da superfície cutânea, que é essa que a gente tem aqui. Esse cristal líquido, ele é mais uma matéria líquida e sólida. Após aquecida, ela vira sólida. Ela é mais usada em relógio, termômetro, calculadora, celular, vidro e até tecidos, como é visto, aqueles tecidos mais foscos que não passa tanta luz. Na imagem podemos ver a folha de cristal líquido termocrômico, termo de temperatura, calor, e crômico de cromo,
de cores. Então seria mais temperatura das cores, como a gente pode observar, mas na palma da mão ela fica mais clara e mais a área externa da mão é visto cores mais escuras e o vermelho escuro. 1990, ela era mais usada mais para estética por conta do avanço da tecnologia. A gente observa que ele é usado para tratamentos de antes e depois, para comparar esse tratamento da celulite. Para finalizar, percebemos que uma matéria que a gente tem na Terra, para chegar até um aparelho eletrônico portátil que tem uma câmera infravermelha, a gente percebeu que teve muito esse avanço, que ele é usado ultimamente muito para a fisioterapia, né, para medir essa temperatura e essa distribuição de calor. É isso. E obrigado.